hoje nós vamos falar sobre aleitamento materno. Então, essa apresentação vai ser realizada por mim, Estela, e por Thaís Andressa Albuquerque, que é estudante do último ano de medicina da UESC. Pode passar. Então, os objetivos dessa apresentação vão ser abordar a importância do aleitamento materno, a composição do leite, as contraindicações existentes ao aleitamento materno, quais são os comportamentos normais do bebê, as técnicas de amamentação recomendadas, a manutenção da amamentação, as queixas mais comuns e o aleitamento em situações especiais. Pode passar. Bom, a importância do aleitamento materno é algo que a gente ouve falar muito. O quanto é importante, o quanto é benéfico, tanto para a mãe e para o bebê. E a gente, cada vez mais, só aumentam as evidências da importância desse aleitamento para a sociedade como um todo também. Então, a gente tem aí alguns itens listados a respeito do papel protetor contra doenças infecciosas e crônicas na infância, o combate à desnutrição e à mortalidade infantil, sendo um dos principais alimentos, né, o alimento que tem tudo e que é o mais economicamente viável também. O leite, na primeira hora de vida, vai auxiliar também as contrações uterinas, reduzindo os riscos de hemorragia materna, isso devido à liberação hormonal. A redução da mortalidade neonatal também está associada com o aleitamento materno, né? Neonatal seria até 28 dias de idade. Também a redução de internações hospitalares e das infecções respiratórias em crianças menores de 1 ano devido ao aleitamento materno, que também vai favorecer o desenvolvimento cognitivo, da fala, da musculatura, entre diversas outras questões de maturidade do sistema gastrointestinal, que vai auxiliar também na prevenção de alergias. Para a mãe, previne câncer de mama, auxilia na prevenção do câncer de mama, de útero, de ovários, além de fortalecer o vínculo, né, entre a mãe e o filho, e muito mais, além desses que foram listados aí. Pode passar. Então, para isso, sabendo da importância do aleitamento materno, foi feita essa pesquisa, esse Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, em 2019, e divulgado os resultados ano passado, que foi uma pesquisa amostral, com desenho amostral complexo, ela foi feita em 3 estágios, e teve uma representatividade em todas as regiões do Brasil. Esse ENANI, então, ele avaliou quase 15 mil crianças com menos de 5 anos de vida, dentre esse período aí de fevereiro e março. Eles avaliaram dados antropométricos, nutricionais, enfim, dessas crianças nessa faixa etária, para avaliar quais delas tinham tido aleitamento materno de acordo com alguns critérios. Pode passar. Os critérios utilizados, então, foram esses, que são indicadores da Organização Mundial de Saúde a respeito para você monitorar o quanto que a população está tendo acesso ao aleitamento materno. Então, ele vai dividir aí em 4 indicadores que são importantes da gente poder analisar. O exclusivo entre menores de 4 meses, né, a proporção de crianças menores de 120 dias que receberam exclusivamente leite materno até o dia anterior à avaliação que foi feita nesse questionário. O aleitamento materno exclusivo entre os menores de 6 meses, né, então também ele define como aqueles que receberam exclusivamente leite materno antes da avaliação. O continuado aos 12 meses, ou seja, depois do que é preconizado até os 6 meses de vida exclusivo, continuado com alimentação complementar, né, entre essas crianças de 12 e 15 meses que receberam leite materno até o dia anterior, e o aleitamento materno total em menores de 24 meses, ou seja, de 2 anos, né, a proporção dessas crianças que receberam leite no dia anterior à avaliação. Por que esses critérios vão ser importantes, então? Porque ele vai tentar indicar dentre essas pessoas, a gente já sabe que quem recebe o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, a gente já sabe que essas crianças vão ter benefícios no seu desenvolvimento. Então, e aquelas que continuam amamentando até 2 anos ou mais também. Então, são indicadores de saúde a gente saber qual que é a proporção populacional que não está tendo acesso a esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, ou pelo menos até os 4 meses. Então, então essa pesquisa foi feita com base nisso, porque uma vez que você sabe qual que é esse percentual, você consegue direcionar mais esforços de incentivo à amamentação, mais campanhas, mais conscientização, educação, e um papel que nós, profissionais de saúde, devemos cumprir, sempre incentivando o aleitamento materno. Pode passar.
Então, como resultados dessa pesquisa, eu achei bem interessante trazer para a gente dar uma olhada nesses indicadores e ver o quanto a gente está com metade da população, a gente pode ver aí por esses números, tendo esse aleitamento materno. Então, quase metade não tem aleitamento materno nenhum. Então, aquelas crianças menores de 4 meses, a média nacional ficou entre 60% das crianças que estavam recebendo, o que significa que 40% das crianças não conseguiram ser amamentadas. A gente vai comentar a respeito de alguns fatores que podem prejudicar a amamentação, então é importante saber desse dado. E a gente viu, e aí essa pesquisa viu que no Sudeste, 63,5% era o maior percentual, né, de crianças, sendo essas 63,5% amamentadas, né, até 4 meses, e no Nordeste foi a menor região do país que essas crianças foram amamentadas, foram 55,8%. Em relação àquelas menores de 6 meses, a média nacional foi de 45,7%, ou seja, menos da metade da população infantil recebendo aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, sendo que a região sul foi a que mais teve crianças, com 53,1%, e a Nordeste, novamente, a que menos teve, com 38% apenas das crianças recebendo aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Naquelas crianças com aleitamento, com alimentação complementar ao aleitamento materno, de 12 a 15 meses, correspondeu a 53% da população, sendo que aí o Nordeste foi a região que mais teve crianças com esse aleitamento complementado, com 61,1%, e o Sul a que menos teve, com 35%. Sul e Sudeste foram as que menos tiveram, e a região Nordeste e Norte, se não me engano, foram as que mais tiveram. E com menos de 24, e crianças com mais de 24 meses, né, com mais de 2 anos, ainda recebendo o aleitamento materno com alimentação. Na região Norte foi a que mais teve crianças nessas condições, com 65,5%, e a região Sul, 56,2%. Alguns desses dados a gente pode atribuir a questões econômicas também, e a questões, inclusive, trabalhistas, então, que a gente discutiu no último encontro, a respeito das pausas que a mãe pode ter para amamentar, e o retorno ao trabalho e tudo mais, em algumas regiões que pode ter dado essas diferenças. Pode continuar, Fábio. Então, com isso, é importante a gente definir, né, o que é aleitamento materno exclusivo e o que é aleitamento materno continuado. Antes a gente tinha uma classificação também da OMS que falava do aleitamento materno exclusivo, semi-exclusivo, tinha algumas definições assim. Mas aqui, para todos os fins, ou é exclusivo, ou seja, não entra nem água, nem chá, nem qualquer outro alimento. Então, esse exclusivo significa só o leite materno mesmo, ou ele é continuado de qualquer que seja a forma, seja com alimentação complementar introduzida após os 6 meses, e sendo que essa alimentação só é recomendada após os 6 meses, né? Antes disso, é preconizado que seja exclusivo até os 6 meses. Então, e o aleitamento vai ser recomendado até os 2 anos ou mais com a complementação alimentar. Pode passar. Então, a gente já sabe toda essa importância do aleitamento, e agora a gente vai passar muito brevemente a respeito de como ocorre a lactação, né? Como que ocorre a liberação de leite pela mama. Aí nessa figura, do lado esquerdo, a gente tem uma mama que não está lactante, não está gestante. Essa mama, a gente pode observar que ela vai ter esse tecido dela bem mais amarelinho, tá vendo? É bem mais um tecido de gordura que está formando essa mama do que as glândulas que vão estar cheias, né? Que vão receber o leite. Já aqui na figura do lado direito, a gente tem na parte de cima dela a mesma mama não lactante e a mama durante a lactação. Então, olha a diferença que essa mama fica, né? Então, acho que isso é legal para a gente ter noção de como que essa mama vai chegar nesse ponto. E isso vai acontecer desde o início da gestação, de forma gradual. Só que ela só vai começar a produzir mesmo o leite
para o fim da gestação e depois dos primeiros dias. Pode passar, vou explicar isso um pouco melhor. Então, a gente tem aqui outras imagens ilustrando também as diferenças, né, de como que vão ser essa parte é um pouco mais teórica, mas acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Então, vai começar a amadurecer essa mama durante a gestação. Então, vai aumentar o quê? Vai aumentar os estrógenos e a progesterona lá no início da gestação, primeiro pelo corpo lúteo, depois pela placenta, né, que vai continuar a liberação desses hormônios. E isso é que vai estimular a proliferação desses ductos nos lóbulos mamários. Então, essas células vão aumentar de tamanho, o número e a extensão das ramificações também vão aumentar. Então, vão aumentar os alvéolos e essas célulazinhas mioepiteliais que estão na lateral, que elas são responsáveis por contratilidade, né? Que vai fazer essa expulsão do leite mesmo, né? E também vai ter o aumento de células brancas, né? Dos linfócitos e aumentar o fluxo sanguíneo. Então, desde lá do início da gestação, essa mama vai sendo preparada para ser uma mama que vai estar pronta para a lactação. Aí, o que é a lactação? Então, no pós-parto, né? Você vai lá para o final da gestação e principalmente no pós-parto, você vai ter a redução desses estrógenos progesterona, né? E essa redução, porque você não vai ter mais a placenta liberando esses hormônios, essa redução vai estimular a secreção de outro hormônio, que é a prolactina, como o próprio nome diz, né? Prolactina, ela que vai estimular a produção do leite. Então, esse hormônio vai ser liberado e vai distender esses alvéolos, né? Que aqui do lado a gente pode ver na imagem como eles vão ficar cheios quando a mulher está lactante. Então, eles vão se acumular. E aí vai acumular uma proteína do leite, né, a caseína e outras, e vão formar também, com essas proteínas, vão formar bolsinhas, né, que eles chamam de vacúolos de gordura, né, de lipídios. E essas células que vão estar em volta desses alvéolos vão ser estimuladas pela ocitocina, que vai ser um hormônio que também vai ser liberado quando a mãe olha para o bebê, quando fortalece aquele vínculo afetivo entre eles, né? Que é a ocitocina que a gente falou lá no outro encontro a respeito de ser o hormônio conhecido como hormônio do amor, né? Então, vai fortalecer esse vínculo e essas células que são estimuladas pela ocitocina vão se contrair para expelir o leite. Então, é isso que vai acontecer nesse processo todo da formação do leite materno. Pode passar. Então, o que vai ser formado aí durante todo esse processo? A gente tem que o leite humano considerado chamado maduro, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, ele vai ter água, vai ter leucócitos, né, que são esses glóbulos brancos, né, células estaminais e outras células vivas também, mais de 1000 proteínas, sendo que elas são compostas por mais de 20 aminoácidos diferentes, que é muito importante porque elas são constitucionais, né, e o recém-nascido que está num estágio de crescimento muito acelerado nesse momento, ele vai precisar bastante de todas as proteínas mais diferentes possíveis. Vai ter nesse leite açúcares complexos, né, principalmente a lactose, que são açúcares que vão também prover energia para esse recém-nascido. Mais de 40 enzimas também, enzimas digestivas que vão também ajudar no amadurecimento do intestino do recém-nascido, que vão colaborar com a formação da microbiota intestinal. Também fatores de crescimento vão ser secretados nesse leite. Outros hormônios, vitaminas, né, principalmente a vitamina B2, A, E, D e K, minerais, sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, imunoglobulinas, né, os anticorpos, que a gente ouve tanto falar, né, da importância do leite materno ter esses anticorpos, outros ácidos gordos também de cadeia longa, né, então a gente vai ter também outras fontes de energia, e também alguns microRNA, que são responsáveis também por algumas questões de modulação genética. Então, alguns autores vão considerar que a quantidade de vitamina D ela não é muito suficiente. Então, existe uma recomendação de exposição solar e também de suplementação do recém-nascido, né? Alguns autores vão recomendar porque essa vitamina D pode não ser suficiente. Então, pode passar. Só que aí a gente tem, no último caderno que foi lançado, no último guia alimentar para crianças menores de 2 anos,
a gente vai ter essa citação, que ela é muito importante da gente memorizar isso, né, na hora que a gente for fazer o aconselhamento para as nossas pacientes, né, que vão ser em todos os momentos que essa paciente tiver próxima dos funcionários de saúde. Todo leite materno é de boa qualidade, independentemente do seu aspecto. A cor e a composição do leite podem variar dependendo da dieta da mãe e também do momento da mamada. Isso vai ser explicado mais à frente pela minha colega. Em uma mamada, o leite que sai primeiro pode parecer ralo ou fraco por ser mais transparente, mas esse leite é muito rico em água, importante para a hidratação da criança, e anticorpos para protegê-la de infecções. Depois que a criança mamar por algum tempo, o leite pode ficar mais esbranquiçado ou amarelado, por conter mais gordura. É esse leite que deixa a criança com a sensação de estar satisfeita. Por isso, é importante deixar a criança mamar bastante em uma mama antes de oferecer a outra, para que o bebê possa se beneficiar de todas as qualidades do leite materno. Aí, a minha colega Thais vai explicar melhor a respeito disso, mas eu só queria trazer isso aqui porque a gente ouve muitos mitos, né? As mães, às vezes, ouvem que o seu leite é fraco e coisas assim. Então, só para a gente já começar a desmistificar isso. Pode passar, por favor. A respeito da composição, então, a gente vai ter esse leite, como a gente viu, que é todo um processo para esse leite ficar pronto, ele não vai, a gente já viu que não acontece do dia para a noite. Então, uma vez que a gente tem essa queda dos hormônios que estavam sendo produzidos pela placenta e aumenta a prolactina, vai demorar um tempo até esse leite ser o leite que é chamado de maduro. E isso vai corresponder às necessidades do recém-nascido. Então, o primeiro leite, que ele vai até 5 a 7 dias do pós-parto, ele é um leite que é chamado de colostro, né? Que vai ser esse leite mais amareladinho, parece mais transparente aqui dessa imagem. Então, ele vai ter menos lipídios, né, menos gordura nesse leite, mas ele é um leite muito rico em proteínas e imunoglobulinas. Imunoglobulinas são os famosos anticorpos. É um leite extremamente rico nisso e é o leite que mais tem vitaminas durante todo o período da lactação. Então, ele vai ser muito importante para favorecer essa imunização passiva, né, do recém-nascido, e também vai ter algumas propriedades laxativas, ou seja, vai ajudar no funcionamento do intestino do recém-nascido. O leite que é dado logo nas primeiras horas, ele é super pouquinho, só que ele é suficiente para o recém-nascido. Tem que lembrar que o recém-nascido tem um estômago bem pequenininho, então ele é pouquinho mesmo, é desse jeito mesmo. Aí a gente vai ter o leite de transição, que alguns autores vão falar que ele pode ser de 6 a 10 dias do pós-parto, mas até 30 dias pode ainda ser considerado de transição, porque ele ainda não vai ter tudo da mesma forma que é o leite após essa datação, né? Então, pode variar um pouquinho. Esse leite de transição, ele vai ter, então, em relação ao colostro, mais gorduras, mais calorias e mais lactose, né? E também vai continuar tendo os anticorpos. Já o leite maduro, a gente pode considerar que é o leite que vai estar pronto depois de 15 a 30 dias, né, do pós-parto, e é um leite riquíssimo em proteínas, açúcares, vitaminas, minerais, hormônios, fatores de crescimento, enzimas e tudo aquilo que a gente falou. Pode passar. Essa tabela, ela está no caderno de 2015, que vai falar sobre amamentação e alimentação infantil. E ele vai trazer uma comparação do leite inicial, né, do colostro, do leite maduro e o leite de vaca. Então, é importante a gente ter em mente essa comparação e saber qual que é a necessidade proteica do recém-nascido. Então, essa necessidade do recém-nascido a termo, que é diferente daquele que é prematuro, né? Ela vai ser em cerca de 2 a 2,5 gramas por quilo por dia. E essa necessidade ela vai decrescer um pouco até o 4º mês. Então, a gente tem que o leite humano, ele vai ter a necessidade que o recém-nascido precisa. E o leite de vaca, em relação às suas proteínas, ele tem muito mais proteína do que o que o recém-nascido precisa, e ele vai ter menos das outras características, além de não ter todos aqueles outros fatores que a gente comentou.
Por isso que não é bom, que é bom desestimular a introdução precoce do leite de vaca, né? Então, é bastante importante a gente ter isso aqui em mente. E no caso dos recém-nascidos prematuros, o colostro ele vai durar por mais tempo, digamos assim, que é justamente porque esse recém-nascido prematuro vai precisar de uma quantidade ainda maior de proteínas e também das imunoglobulinas. Então, é como se o leite correspondesse exatamente à necessidade daquele recém-nascido. Mas a gente tem alguns fatores, né, que podem afetar essa composição. Ela é uma composição que vai ter todos aqueles elementos, mas pode afetar, então, um pouco a quantidade deles, como a gente viu, né, em relação ao período da gestação, ao estágio da lactação, a respeito da duração da mamada também vai alterar essas quantidades. Porém, existem algumas outras características maternas que têm sido estudadas em relação à composição desse leite, né? Então, alguns fatores relacionados à idade, ao estágio nutricional pré-gestacional e o ganho de peso na gestação, o tabagismo, que a gente já sabe que é para ser desestimulado, né? O álcool, e também outras morbidades associadas à mãe, como hipertensão e diabetes. E essas características, elas ainda estão em estudo, né? Então, o que a gente tem, que a gente mais sabe é que alguns remédios não podem ser utilizados durante a lactação, porque eles podem passar pelo leite para o recém-nascido. O tabaco e o álcool são totalmente não recomendados, né? Então, a gente tem algumas situações especiais para as mães que fazem uso, né, de substâncias que a gente vai comentar a seguir. Pode passar. Então, né, exatamente assim, quais que são, então, as contraindicações ao aleitamento materno? Então, já que a gente viu que a composição do leite, ela pode mudar dependendo de alguns fatores maternos, né? As contraindicações que a gente tem são poucas, mas elas existem. Ou seja, elas são relacionadas às mães que estão infectadas pelo HIV, né, que é o vírus da AIDS, ou os vírus HTLV1 e HTLV2, né, que vão comprometer as defesas do organismo. Se ela está em uso de algum medicamento incompatível, né, como, por exemplo, os medicamentos para tratamento de câncer, né, as quimioterapias, mas alguns outros também. E aquelas que são usuárias regulares de álcool ou de tabaco também, e drogas ilícitas, né, quaisquer que sejam elas vão precisar de apoio para que elas consigam ficar em abstinência para poder amamentar seus filhos, se esse for o desejo delas. Que a gente sabe que tem mulheres que desejam amamentar, tem mulheres que não desejam amamentar. A gente deve incentivar, né? Mas Thaís até vai comentar um pouquinho a respeito disso depois. A gente deve dar esse apoio para essas mães conseguirem não utilizar essas substâncias se elas quiserem amamentar. Pode passar. Outras contraindicações também, deu uma desconfiguradinha. Algumas infecções, o consumo eventual, né, de álcool, a vacina contra a febre amarela também, em mães de crianças menores de 6 meses. Ou se elas forem submetidas a algum exame, a gente recomenda que interrompa, né, temporariamente, sob a supervisão de profissionais de saúde, porque tem um tempo, né, que vai variar de acordo com cada situação, qual que é o tempo que ela deve interromper essa amamentação. Só que é recomendado que, inclusive, ela continue a retirar regularmente o leite, né? E até mesmo descartar esse leite enquanto ela estiver sob qualquer substância, né? Qualquer remédio, álcool, qualquer outra coisa assim, enquanto ela não estiver amamentando. Porque a gente tem que continuar estimulando a produção desse leite. Porque é quando existe o estímulo que esse leite vai ser produzido, né? Ele não fica só lá armazenado. Não é recomendado que outra mulher amamente a criança, né? Então, assim, a vizinha também está amamentando, amamentar a criança, isso não vai ser recomendado, porque pode acontecer algumas infecções, você não sabe qual que é o estado, né, de saúde dessa outra pessoa, então isso não é recomendado. É claro que existe a amamentação feita por mães adotivas, isso é possível, só que para essas situações é recomendado que se procure, né, a orientação do serviço de saúde com experiência nisso, para orientá-la da melhor forma. Então, é chamado de amamentação cruzada quando isso acontece, quando uma mulher amamenta o filho de outra mulher.
E numa última situação, mulheres com os vírus das hepatites A, B e C podem amamentar, porém aquelas que estão com vírus da hepatite C e têm mamilos machucados, elas também devem procurar um profissional de saúde para melhor orientá-lo. Pode passar. Então, só para a gente complementar essa parte, já que a gente está vivendo aí a pandemia da Covid-19, é importante falar, né, a respeito de quais são as indicações do aleitamento materno e a Covid, né? Então, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde vão recomendar pela manutenção do aleitamento materno e apenas atentar, né, para aquelas medidas de higiene das mãos, o uso da máscara, no caso de mãe que está infectada, né, poder amamentar, se assim ela desejar, né, com a máscara, com as mãos limpas. Não é necessário limpar os mamilos, a não ser que você tenha tossido ou espirrado no mamilo. Então, não vai precisar limpar. E algumas publicações científicas, né, como essa que eu coloquei aí, o JAMA Pediatrics, já indicaram que existem alguns anticorpos, né, contra o SARS-CoV-2 de mulheres infectadas e imunizadas que podem ser transferidos também para os recém-nascidos, né? Isso também ainda como algo, tudo sobre a Covid é novo, né? Também está sendo estudado. E chegou-se à conclusão de que o benefício da imunização, né, de você vacinar, né, as lactantes, as gestantes, como a gente viu recentemente que começaram, que já estão fazendo, né? O benefício da imunização é muito maior do que o risco caso você contraia a Covid-19 durante a gestação e o pós-parto. Quando a gente fala do aleitamento materno na atenção básica, ele deve ser estimulado desde o pré-natal, durante o trabalho de parto, o parto e o puerpério. Por quê? A mulher, ela não amamenta como um ato instintivo, ela precisa ser ensinada a amamentar. É algo que vai ser aprendido e passado para frente. Durante esse acompanhamento pré-natal, quer seja ele em grupo, quer seja um atendimento individual que vai ser proporcionado para essa gestante, é importante dialogar com essas mulheres, abordando principalmente o plano que ela tem durante a gestação em relação à alimentação da criança, sanar dúvidas e mitos a respeito de experiências prévias que ela já teve, ou algumas preocupações e até mesmo fantasias que essas mães têm em relação ao aleitamento materno, que acaba sendo um momento é, projetado por essas gestantes de ser uma ligação entre mãe e filho, que realmente é muito importante, mas que é preciso explicar nos mínimos detalhes para essa gestante como que isso vai ocorrer. Então, a importância do aleitamento materno, falar sobre as vantagens e as desvantagens do uso do leite materno e a desvantagem, principalmente, do uso do leite não humano, que vai ser o NAN, o ninho, principalmente o leite de vaca, que vai ser plenamente desencorajado, como Estela já falou anteriormente. A importância da amamentação logo após o parto, durante o alojamento conjunto, explicar a técnica de amamentação para essas mães, então a pega e o posicionamento corretos, a prevenção das possíveis complicações relacionadas com a amamentação, explicar, orientar essa gestante como prevenir doenças mamárias durante esse período de aleitamento materno, as possíveis dificuldades que ela pode ter durante esse período de amamentação, como que é o comportamento normal desse recém-nascido, mesmo para tirar esse medo da mãe, e as vantagens e desvantagens do uso de chupeta, que é muito divulgado hoje em dia, né? Pode passar. Com relação ao comportamento do bebê, existem algumas informações que a gente pode passar para a mãe para poder ajudar nesse processo de adaptação. Então, primeiramente, evitar comparações. Cada recém-nascido ele vai ser único e vai ser muito variável e depender de vários fatores, dentre eles a idade gestacional dessa criança. Então, bebês prematuros têm um comportamento diferente dos bebês nascidos a termo, a personalidade e a sensibilidade desse bebê, as experiências intrauterinas que foram passadas para essa criança, as vivências durante o parto e os diversos fatores ambientais, incluindo o estado emocional dessa mãe. É importante lembrar que cada bebê vai ser único e mesmo a comparação entre um filho anterior com a criança atual pode atrapalhar essa interação da mãe com o bebê. O choro, ele é um aspecto normal dessas crianças. Muitas mães acabam se preocupando e, com frequência, interpretando o choro como um sinal de fome ou de cólica, mas ele tem vários outros sinônimos. E essa interpretação como fome,
acaba fazendo com que as mães, muitas vezes, interpretem que o leite é fraco, que não tem leite suficiente, que não está sustentando o suficiente essa criança, que é uma interpretação errônea. Esse choro, ele é normal, principalmente para a adaptação dessa criança na vida extrauterina. Hoje em dia, muito se bate na tecla de que afeto demais é sinônimo de uma criança mimada, ou seja, a criança que fica muito no colo vai ser uma criança que vai crescer com dependência, uma dependência muito importante dos pais, mas isso deve ser desencorajado. O afeto, o carinho, a preocupação e o pronto atendimento às necessidades dessa criança vão ser muito importantes para que no momento oportuno ela cresça de forma independente. Outra questão que é importante salientar para essas mães em relação ao número de mamadas. Muitas vezes, esse grande número de mamadas, de 8 a 12 vezes ao dia, que é um número comum, é o normal de acontecer, essas várias mamadas durante o dia, como a Estela já comentou, por esse fato de o estômago do bebê ele ser muito, muito pequeno, então ele tem essa necessidade de se amamentar várias vezes, a mãe pode interpretar também que o leite não está sustentando a criança, mas isso é normal. O normal da criança é ter esse número de mamadas aumentados. A duração das mamadas é importante orientar para essa mãe que as crianças elas podem ter uma alteração de ciclo, então crianças que são mais agitadas durante a noite, mas isso pode ser até predito durante a gestação. Crianças que durante a gestação acabavam se movimentando, ficando mais agitadas no período noturno, elas vão ser bebês que vão ser mais agitados no período noturno, então elas acabam tendo um maior número de mamadas durante a noite. A duração das mamadas ela está relacionada com o tempo de esvaziamento dessa mama, o tempo de esvaziamento da mama. Pode ser tanto um tempo maior quanto um tempo menor, ele vai estar relacionado com o tempo suficiente para essa criança esvaziar a mama completamente. Em relação ao uso de mamadeiras, deve ser desencorajado tanto pela confusão de bicos que pode ocorrer com o peito da mãe e o bico da mamadeira, mas também com o maior risco de contaminação dessas mamadeiras em relação à higiene. A chupeta também deve ser desencorajada devido, primeiro, à ocorrência de diminuição do tempo de amamentação dessas crianças com o uso da chupeta. Essa confusão de bicos também pode ocorrer com a chupeta. E já foram feitos estudos em relação à arcada dentária dessas crianças. Crianças de antigamente, onde não havia uso de chupetas, e as crianças atualmente, elas têm uma alteração na arcada dentária que acaba dificultando o nascimento dos dentes no decorrer do desenvolvimento dessa criança. Então, a chupeta também deve ser desencorajada. Pode passar. Outra questão que deve ser orientada para essa gestante é em relação ao aspecto do leite. Estela acabou falando em relação ao amadurecimento desse leite, então em relação ao tempo. Porém, numa mesma mamada, esse leite ele pode mudar de cor, então a gente tem o chamado de leite anterior, o leite do meio da mamada e o leite posterior. Esse leite anterior, ele vai ter um alto teor de água, como a Estela já comentou, e ele vai ser semelhante à água de coco. Não necessariamente é um leite fraco, que pode ser feita essa associação entre as mães, mas ele é um leite muito importante por ser rico em anticorpos também. Ele vai dar uma proteção para a imunidade dessa criança. O leite do meio da mamada, ele tende a ter uma coloração mais esbranquiçada, opaca, devido ao aumento da concentração de caseína, a proteína do leite materno. E o leite posterior do final da mamada, ele é mais amarelado, devido a um aumento de beta-caroteno, que é um pigmento lipossolúvel que é encontrado na cenoura, na abóbora, nos vegetais de cor laranja, que são provenientes da dieta da mãe. Existem alguns casos especiais. O que acontece? Esse leite ele pode vir esverdeado, relacionado com um aumento de vegetais verdes que essa mãe pode comer, que acaba passando essa coloração para o leite também, e pode muitas vezes aparecer amarronzado. Esse leite amarronzado ele pode estar relacionado com a quantidade de sangue no leite materno. O que acontece? Logo no início da amamentação, principalmente em primigestas adolescentes ou gestantes que tiveram filhos com mais de 35 anos,
pode ocorrer um rompimento dos capilares, provocando esse aumento súbito, provocado pelo aumento súbito da pressão nos alvéolos mamários na fase inicial da lactação, causando essa quantidade de sangue mínima no leite que vai acarretar essa mudança de coloração. Por isso que mães com HIV positivo ou HTLV são contraindicações absolutas de amamentação, como a Estela acabou indicando anteriormente para a gente. Pode passar. Outra coisa que deve ser orientada desde o pré-natal é sobre a técnica correta de amamentação. A técnica correta de amamentação, além de ser orientada durante o pré-natal, ela deve ser revisada em toda consulta que essa gestante passar com a criança. Essa mãe, durante o puerpério, passar com a criança. Ela deve ser revisada para evitar lesões na mama. Qual que vai ser a técnica correta? A gente tem os posicionamentos. Existem várias posições que a mãe pode escolher aquela que a deixar mais confortável. Tanto essa posição tradicional, que é apoiando o dorso do bebê com o braço, pode ser trocado o braço, feito a posição invertida, que eles também chamam de jogador de futebol, que é do futebol americano, e a posição deitada de lado, para aquelas mães que preferem amamentar durante a noite essa criança, e principalmente a pega. A pega adequada, ela vai estar relacionada com a maior parte de areola presente acima da boca do bebê, o lábio inferior evertido, o nariz ele não toca a mama da mãe, a boca ela tem que estar bem aberta para abocanhar essa areola e o queixo vai estar tocando a mama da mãe. Em relação ao posicionamento, ele vai estar o rosto do bebê de frente para o rosto da mãe, o corpo próximo ao da mãe, na posição longitudinal, cabeça e tronco alinhados, esse bebê não pode ficar torto durante a amamentação e ele tem que estar bem apoiado. Muitas mães, é comum a gente ver durante a amamentação, algumas mães que ficam segurando a mama, achando que a mama vai sufocar a criança. Se a pega está correta, não existe essa possibilidade. A criança mesmo ela tem esse instinto de manter o nariz livre, então não é a mama que vai fazer ele ficar sufocado. Isso é importante da gente salientar para as mães também, mesmo para tirar esse medo dela durante a amamentação. Pode passar. Aqui a gente revisa rapidamente sobre o posicionamento e a pega adequada. Pode passar. Com relação à manutenção da amamentação. A manutenção da amamentação, como a Estela falou, ela deve ocorrer exclusiva até os 6 meses e continuada até os 2 anos de idade, principalmente. Como que a gente vai fazer para estimular essa mãe a manter essa amamentação? Tem algumas orientações que podem ser dadas durante o pré-natal, o trabalho de parto e o pós-parto, que vão auxiliar essa gestante. Então, primeiramente, os alimentos na amamentação. De regra geral, as mães que amamentam, elas não precisam evitar nenhum tipo de alimento. Isso acaba sendo um mito, em que o vizinho fala uma coisa, a avó fala outra, a mãe quer dar pitaco também, falando que não pode comer isso, não pode comer aquilo. De modo geral, não tem nenhuma restrição. As mães podem comer chocolate, comida japonesa, tudo isso que é considerado um mito. O que acontece é que, caso a mãe perceba que algum tipo de alimento esteja tendo um efeito na criança, então acaba deixando a criança com mais cólicas, pode ser feita uma prova terapêutica. Então, retira esse alimento da dieta da mãe e depois reintroduz e vê se os sintomas que a criança estava sentindo, eles permanecem. Caso seja percebido que durante a reintrodução você percebe a volta desses sintomas, aí sim é recomendada a retirada desse tipo de alimento. Outra coisa importante, como a Estela tinha comentado no início, em relação às bebidas alcoólicas. A cerveja, ela vai acabar alterando o gosto do leite para essa criança e também reduzindo em cerca de 25% a lactação dessa gestante. O vinho, ele vai alterar o sabor do leite também. E nas primeiras 4 horas. Qual que é a indicação? Caso a mãe realmente deseje fazer o uso de algum tipo de bebida alcoólica, é prontamente contraindicado. Em situações muito específicas, o que se recomenda é assim, uma quantidade mínima de vinho, ela vai ficar no corpo materno e ser passada para o leite em até 4 horas. Então, essa mãe vai ter que desprezar esse leite e deixar de amamentar a criança. Como a gente preza pelo bem do recém-nascido e do vínculo entre mãe e bebê,
a gente contraindica o uso desse tipo de bebida. Além disso, para fazer essa manutenção da amamentação, é preciso pensar na vida atual, em que as mulheres, além de mães, elas têm essa dupla jornada, de que são profissionais que trabalham. Então, a orientação em relação ao retorno dessa mulher para o mercado de trabalho, como que vai ser feito? O que a gente pode orientar antes do retorno e após o retorno para o trabalho? Para essas mães manterem essa lactação após retornar ao trabalho, é importante que o profissional de saúde estimule tanto os familiares, em especial o companheiro, quando presente na criação dessa criança, a dividir as tarefas domésticas com essa mãe, para facilitar a manutenção desse aleitamento. Então, antes do retorno ao trabalho, o que vai ser? O que a gente vai estimular e ensinar essa mãe a fazer? Manter o aleitamento materno exclusivo, vai conhecer as facilidades para retirada e armazenamento do leite no local de trabalho. Então, vai avaliar se ela tem uma privacidade para poder fazer a ordenha no local de trabalho, se ela tem um freezer disponível para poder armazenar esse leite que for retirado, e a questão dos horários, em que horários ela vai poder fazer essa ordenha. Além disso, praticar a ordenha do leite, de preferência manual, e congelar esse leite para usar no futuro. É indicado que ela faça um estoque de cerca de 15 dias antes do retorno para o trabalho. E como que vai ser essa manutenção da amamentação após o retorno para o trabalho? Após o retorno, a gente vai estimular que ela amamente com frequência quando estiver em casa, principalmente à noite também. Evitar as mamadeiras, oferecer alimentação por meio de copo ou colher. Eu vou explicar mais à frente como que é feito essa oferta. Evitar a mamadeira tanto pela confusão de bicos, quanto pelo risco de contaminação que essas mamadeiras elas vão trazer. Durante as horas de trabalho, esvaziar a mama por meio de ordenha e guardar o leite no congelador. Levar para casa e oferecer à criança no mesmo dia ou no dia seguinte ao congelar. Esse leite cru, não pasteurizado, ele pode ser conservado na geladeira por cerca de 12 horas e no freezer ou no congelador por 15 dias. Para alimentar o bebê, então, com esse leite ordenhado e congelado, ele vai ter umas peculiaridades para ser feito esse descongelamento. Pode passar. Então, como eu tinha dito, esse leite ele pode ser conservado na geladeira por 12 horas e no freezer ou no congelador por cerca de 15 dias. Como que vai ser feito o descongelamento e a oferta desse leite para esse recém-nascido? O leite materno, ele não pode ser aquecido diretamente no fogo. Então, o que vai ocorrer? Ele vai ser aquecido e descongelado em banho-maria, mas é um banho-maria indireto. O que vai acontecer? Vai ser fervida essa água em uma panela, e em uma bacia próxima vai colocar os potes com leite congelado, e a gente vai jogar essa água quente nessa bacia com os potes. Ele não vai entrar em contato direto com o fogo, para poder fazer o descongelamento natural desse leite. E quando ele estiver descongelado, vai homogeneizar suavemente, só para fazer com que a gordura do leite materno ela seja novamente diluída no leite para ser ofertado para a criança. Certo. Como que vai fazer essa ordenha, né? A ordenha ela deve ser feita preferencialmente manual. Apesar de hoje em dia existirem as bombas para fazer ordenha, a gente ensina essas gestantes a fazer ordenha manual, que tem um custo menor. Além do leite materno ele já ser pronto e a gente reduzir esse custo de aquisição de um leite pronto, um leite artificial, a gente acaba utilizando a ordenha manual para diminuir os custos para essa gestante também, para essa lactante. O que vai acontecer? Ela precisa ter um vasilhame esterilizado para poder receber esse leite. De preferência, que sejam de vidro, com a boca larga e tampa plástica, que possam ser tanto submetidos à fervura quanto ao congelamento. Deve-se procurar um local tranquilo para poder fazer essa ordenha, prender os cabelos, utilizar toucas e máscaras para poder evitar tanto que contamine o leite por meio do cabelo, ou pelo falar, ou tossir, ou espirrar enquanto estiver ordenhando. Lavar as mãos e ter próximo um pano úmido para poder fazer a higiene das mãos durante a ordenha. Lavar cuidadosamente mão, antebraço. Não tem necessidade de lavar os seios frequentemente. Depois que essa gestante ela estiver higienizada, ela vai posicionar o recipiente que vai coletar o leite próximo ao seio
e massagear delicadamente a mama ao redor em movimentos circulares, para poder estimular a descida desse leite. Depois que ela estimular essa descida do leite, ela vai fazer uma posição de C, em que o polegar vai ficar acima da auréola e o dedo indicador abaixo, e vai fazer a compressão para poder expelir todo o leite dessa mão. É indicado que seja feita a ordenha completa de cada uma das mamas. Quanto tempo mais ou menos leva isso? Cerca de 20 a 30 minutos. Então, é importante que essa gestante conheça o tempo, os horários que ela tem disponível para fazer isso, sabendo que ela vai gastar de cerca de 20 a 30 minutos para cada mama. Fazendo essa ordenha, vedando bem os frascos e guardando no congelador, ela pode levar para casa e ofertar esse leite para a criança assim que chegar, ou guardar no congelador e fazer aquele processo de descongelamento e oferta posterior desse leite para a criança. Outra coisa que o profissional de saúde ele tem que orientar: como que vai ser ofertado esse leite para essa criança, esse leite ordenhado. A técnica recomendada é acomodar o bebê bem desperto e tranquilo no colo, na posição sentada ou semi-sentada, sendo que a cabeça ela forme um ângulo de 90 graus com o pescoço. Essa criança tem que estar bem alerta. Não vai ser ofertado por meio de mamadeiras. O que vai ser ofertado é por meio ou de uma colher ou de um copinho. A criança ela não tem o instinto nem a facilidade para poder beber no copo como a gente tem. Então, ela não vai virar o copo de uma vez para essa criança. O que vai acontecer é encostar o copo ou a colher no lábio inferior da criança e ela vai começar a fazer movimentos de lambida, seguindo então da deglutição desse leite. Então, tem que ser feito com a criança desperta, bem posicionada, para evitar a broncoaspiração também desse conteúdo. Pode passar. Existem algumas informações que devem ser dadas para a gestante, para a lactante, para prevenir algumas doenças mamárias durante esse período de lactação. Tanto a orientação pré quanto pós-natal a respeito da pega e do posicionamento correto, a livre demanda dessa amamentação, então ofertar sempre que a criança deseje, como eu já disse antes, cerca de 8 a 12 vezes por dia, o oferecimento alternado das mamas, então sempre esvaziar uma mama, depois esvaziar a outra. Ordenhar e extrair manualmente o leite quando a criança não estiver mamando, mesmo para estimular a produção, e evitar a lavagem das mamas após as mamadas, evitar o uso de sabão, creme e pomada na hora das areolas e dos mamilos. Pode passar. Quando essa mãe tem alguma dificuldade na prática dessas orientações, a gente acaba tendo algumas queixas que são comuns dessa gestante, dessa lactante, no consultório. Então, primeiramente, os mamilos planos ou invertidos. A primeira coisa que deve ser feita é a identificação se essa lactante realmente tem um mamilo plano ou invertido. Como que vai ser feito? Vai se pressionar a areola entre o polegar e o dedo indicador, e se esse mamilo for invertido, ele vai se retrair. Caso contrário, ele não é um mamilo invertido. Fazendo o diagnóstico desse mamilo invertido, deve ser feita a orientação para essa gestante. Primeiramente, promover a confiança e empoderar essa mãe, deixando claro de que o fato desse mamilo não ser um mamilo comum que a gente espera, ele não vai atrapalhar a amamentação dela, mesmo porque, com a técnica correta, ela pode praticar a amamentação sem nenhum problema, ajudar essa mãe e favorecer a pega desse bebê, tentar diferentes posições para ver qual delas a mãe e o bebê vão se adaptar melhor, e principalmente mostrar à mãe algumas manobras que ajudem a aumentar o mamilo antes das mamadas. Então, o simples estímulo do toque no mamilo pode fazer com que aumente esse mamilo, o uso de compressas frias no mamilo, ou mesmo a sucção em bomba manual, ou com a seringa de 10 ou 20 ml adaptada. O que seria essa seringa adaptada? É feita a retirada da parte onde é inserida a seringa, onde é inserida a agulha dessa seringa, e colocado o êmbolo nessa parte cortada. A outra parte, onde ficava o êmbolo da seringa, ela vai entrar em contato com o mamilo e fazer uma sucção de cerca de 30 a 60 segundos. Não vai ficar mais... A partir do momento que gere desconforto, essa gestante ela deve parar essa sucção, que vai só estimular essa protrusão desse mamilo para ajudar a pega dessa criança. Pode passar.
Além desses mamilos invertidos, podem haver os traumatismos mamilares, que são comuns. O que vai causar esse traumatismo mamilar? Tanto a língua do bebê em atrito com o mamilo, ou a gengiva pressionando e ferindo a base desse mamilo. Existem alguns tipos de traumas no mamilo que podem acontecer. Primeiro são as fissuras, que são acarretadas pela pega incorreta, em que essa criança ela vai ficar macerando esse mamilo. A escoriação, que é tanto pela pega incorreta quanto pela língua posteriorizada dessa criança. A erosão, que é uma evolução da escoriação. A dilaceração, que é devido ao uso inadequado dessas bombas de tirar leite e a pega incorreta. E a vesícula, que é quando a sucção ela não é suficiente pelo recém-nascido. O que deve ser orientado? Qual é a assistência que deve ser dada para essas gestantes que estão evoluindo com esses traumatismos? Primeiramente, corrigir a posição de sucção e orientar a boa pega. Iniciar a mamada na mama com menos dor e deixar gotas de leite nos mamilos após as mamadas, que ele funciona como um cicatrizante. Expor essas mamas ao sol também vai auxiliar na cicatrização dessas lesões que já existem e não utilizar produtos químicos nem sabonetes nesses mamilos. Pode passar. Além dos traumatismos mamilares, a gente vai ter o engurgitamento mamário, que ele vai acontecer devido à estase ou à congestão da vascular ou linfática dessas mamas. Ele é comum no início da gestação e tem uma duração de cerca de 24 a 48 horas. Quais vão ser os sinais e sintomas desse engurgitamento mamário? O aumento de volume das mamas, dor, hiperemia discreta, pode ser dolorosa a palpação, mal-estar e febre, o leite não flui ou ele flui com dificuldade. Qual que vai ser a orientação que a gente vai dar para essa lactante, então? A massagem circular na auréola e na mama para estimular a ejeção desse leite, a extração manual do excesso de leite até obter conforto. Pode ser dolorosa, mas vai ser algo que vai causar um conforto maior para essa gestante assim que terminar esse processo. A livre demanda, então, sempre deixar que a criança esvazie completamente cada uma das mamas. O apoio emocional dessa gestante, o uso de sutiã 24 horas por dia para manter as mamas estabilizadas e não usar compressas quentes ou frias. Existe uma outra queixa que pode ser comum dessas gestantes com relação à demora da descida do leite. Em algumas mulheres, essa descida do leite, ou apojadura, como é chamada, ela só ocorre alguns dias após o parto. Nesses casos, o profissional de saúde ele deve desenvolver a confiança na mãe, além de orientar as medidas de estimulação dessa mama, como a sucção frequente do bebê e a ordenha, para que ela não entenda que ela não está produzindo leite. Ela produz leite, mas essa demora da descida pode ser comum, para ela não se preocupar e continuar estimulando e mantendo a amamentação. Pode passar. A gente tem também a mastite puerperal, que vai estar relacionada com um processo inflamatório agudo da mama associada à lactação. Ela tem uma origem infecciosa, então vai ser uma mama infectada, vai ter dor, calor, hiperemia, o endurecimento das mamas, além de mal-estar, uma febre, geralmente com a temperatura acima de 38,5 graus, calafrios, náuseas e vômitos. Essa mastite puerperal ela pode evoluir com algumas complicações, como a retração papilar, a formação de abscessos, celulites, necrose e drenagem espontânea de secreção purulenta. Qual que é a assistência que deve ser feita para essa gestante? Não interromper a lactação. A massagem e ordenha dessa mama, analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Lembrando que as gestantes que têm essas queixas de mastite puerperal, principalmente por ser um quadro infeccioso, elas devem passar por uma consulta médica para uma melhor orientação em relação ao tratamento dessa gestante. Pode passar. Por fim, a gente vai ter o aleitamento em algumas situações especiais. Então, a nova gravidez. Como que vai ser feito o aleitamento quando uma mãe que já tem uma criança pequena que está em aleitamento materno descobre que novamente está grávida? Ela pode manter, se ela tiver o desejo de manter a amamentação, ela pode manter. O que acontece é que algumas mães acabam interrompendo o aleitamento espontâneo quando engravidam, mas pode ser mantido, desde que
se ela opte por amamentar o filho mais velho após o nascimento do bebê, é importante orientar que ela deve dar prioridade à criança mais nova, no que diz respeito à amamentação. Então, pode sim amamentar a criança mais velha, desde que a prioridade seja a mais nova, que tenha as necessidades maiores. Com relação à gemelaridade, o que a gente tem é a orientação dessa gestante que nos períodos iniciais ela vai precisar de um apoio maior, principalmente de familiares e do companheiro, para poder auxiliar no cuidado de duas crianças ao mesmo tempo. A amamentação ela deve seguir da mesma forma com o aleitamento de livre demanda e o esvaziamento das mamas. No caso de duas crianças que têm essa alimentação ao mesmo tempo, no início pode ser meio confuso fazer essa distinção. Então, qual bebê está mamando em qual mama? Então, a mãe pode optar por fazer uma agenda de qual seio está dando para cada criança, ou fazer as alternâncias dos seios, ou manter um seio fixo. Então, o bebê 1 sempre mama na mama esquerda e o bebê 2 sempre na direita, para poder auxiliar nesse processo. É uma questão mais de atenção, para que uma criança não seja amamentada mais do que a outra. As crianças com malformação orofacial, elas podem ser amamentadas da forma que eu expliquei em relação ao leite ordenhado. Essas mães elas vão ter que fazer a ordenha do leite e ofertar esse leite para a criança por meio dos copinhos ou das colheres. Crianças portadoras de distúrbios neurológicos da mesma forma. E com relação ao refluxo gastroesofágico, ele tende a ter uma melhora durante o desenvolvimento dessa criança. Então, é importante salientar para essas mães que esse é algo passageiro. A persistência desse refluxo requer um acompanhamento da criança por um pediatra para poder entender o que está acontecendo. Logo no início, o que pode ocorrer é uma frouxidão do esfíncter inferior, que vai se tornando mais tônico ao desenvolver dessa criança. E, por fim, as mães com necessidades especiais. Elas podem manter a amamentação desde que sejam bem instruídas. Um exemplo que o caderno de aleitamento materno do Ministério da Saúde traz é com relação às mães surdas e mudas, com relação à orientação dessas mães por meio da linguagem de Libras, que deve ser, com relação ao SUS, né, um acesso universal, para que todas elas tenham acesso ao conhecimento e à manutenção do aleitamento materno. Aí só em relação, eu tinha trazido esse vídeo, mas eu tô achando que pela questão do tempo, como a gente vai ter outra apresentação, eu mando para vocês depois. É só um vídeo também abordando algumas questões de mitos e verdades sobre aleitamento, mas eu acho que eu vou mandar para vocês depois, porque a gente acabou contemplando grande parte do que eles vão falar também no vídeo. Então pode passar, por favor, Ju. Esse foi o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que a gente citou na apresentação, que é o mais recente que saiu a respeito disso, e vai ter todas essas orientações que Thaís comentou, que a gente comentou na apresentação, e ele está muito bom mesmo para estudo. Então, a gente colocou no material que a gente vai enviar para vocês o link também para esse caderno que saiu, tá na internet, a gente colocou lá nesse material, só para avisar vocês. Então, essas foram as referências, né? A amamentação tem muita coisa para ser dita, né? Nossa, obrigada a todos, né, por assistir a apresentação.